Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem são relações características da Idade Média, que determinavam uma série de obrigações mútuas entre o suzerano e o vassalo. Então, suzerania e vassalagem são relações pessoais que ocorriam no período da Idade Média. E essas relações envolviam duas pessoas, o suzerano e o vassalo. E nessa relação entre o suzerano e o vassalo, havia uma série de obrigações mútuas entre eles, isto é, entre o suzerano e o vassalo. O termo feudo era usado para designar o direito de posse ou de uso de um bem qualquer, principalmente um lote de terra, que um nobre cedia a outro. Então, esse lote de terra, que poderia ser, que fazia referência também ao que era um feudo poderia ser a posse ou o uso de um lote de terra. Esse lote de terra era cedido de um nobre para outro. Esse lote de terra, concedido a um senhor por outro senhor mais poderoso, era em troca de apoio militar, lealdade e ajuda material. Ao ganhar esta concessão, esse senhor passava a ser um senhor feudal. Então, esse lote de terra, que também era chamado de feudo, ele era concedido por um senhor poderoso a outro senhor, em troca de apoio militar, lealdade e ajuda material. Quando esse senhor ganhava esse lote de terra, ele passava a ser um senhor feudal. Então, ao ganhar esta concessão, ao ganhar essa porção de terra, a esse lote de terra, o senhor que ganhava esse lote de terra passava a ser um senhor feudal. O senhor que doava terras a outro era chamado suzerano, e quem a recebia tornava-se vassalo do doador. Então, o que doava o lote de terra era o suzerano. Aquele que recebia esse lote de terra tornava-se vassalo do doador, ou seja, do senhor que doou a terra para ele. O vassalo prestava um juramento de lealdade ao suzerano, ao qual cabia sacramentar a relação. O suzerano sempre se encontrava em um patamar superior de poder, fosse político, fosse econômico, em relação ao vassalo, isto é, aquele senhor que doava o lote de terra era chamado de suzerano. Então, esse senhor, doador do lote de terra, ele sempre estava em um patamar superior de poder, tanto no âmbito político como no econômico, em relação àquele que recebia o lote de terra, a porção de terra que era chamada de feudo. Eram obrigações do suzerano assegurar
proteção militar aos vassalos, prestar assistência judiciária. Eram obrigações do vassalo prestar serviço militar, pagar taxas e comparecer ao tribunal do Senhor.